Bom dia, Shabbat Shalom. Eu sou Kátia Milice e esse é o Cabala Descomplicada, falando sobre a porção desta semana, que é Itró. A porção de Itró. Quem foi Itró? Itró, ele foi o sogro de Moisés. Por que você acha que o sogro de Moisés é tão especial que mereceu uma porção da Torá com o seu nome? Você já parou para pensar sobre isso? Vocês sabem que Itró, ou Jetró, ele não era hebreu. Itró era midianita. Quem são os midianitas? Os midianitas são um povo ou uma tribo, que foi da descendência de Abraão com a serva. Quando Sara morre, vai para o mundo espiritual, volta para o mundo espiritual, Moisés se casa com a serva. E com a serva, ele tem outros filhos. E um destes filhos é Midian. Midian dá origem a toda a tribo de midianitas. E Jetró era um desses midianitas. Para vocês terem uma ideia, esses midianitas eu não consegui identificar exatamente o local, mas seria ali por lá do Oriente Médio, tá? Na parte árabe do continente africano. Esse ser, Itró, era um cara que ele tinha muito conhecimento espiritual. Ele era aquelas pessoas que estudava muito sobre espiritualidade. Então, ele pesquisava, ele era um pesquisador. Ele conhecia diversos tipos de magias, ele conhecia diversos tipos de ritualística, ele conhecia os deuses egípcios, ele conhecia os deuses sumérios, ele conhecia os deuses mesopotâmicos, e ele sabia lidar com todas estas energias. Até porque, ali onde ele estava, ele aprendeu. E ele era um estudioso. Itró não era o nome do sogro, tá? Itró é um título. É um título que ele recebeu. É um título iniciático que Itró recebeu, Jetró. Esse título quer dizer algo como assim, excelência, autoridade, mestre. É um título espiritual que foi dado para Itró. Esse título descende da raiz Yéter. Yéter quer dizer abundante. Por quê? Ele era um cara que tinha uma abundância de conhecimento muito grande. Era um cara que você... Sabe aquelas pessoas autodidatas que você chega e fala assim, vamos falar de política não sei do que lá. O cara vai lá, fala com excelência sobre o que ele está falando. Vamos falar de magia telúrgica. O cara vai lá e fala com excelência a respeito do assunto.
Vamos falar de gastronomia. O cara vai lá e te dá uma aula de gastronomia. Itró era assim. Itró era esse cara que sabia do que estava falando. O nome Itró foi acrescentado uma letra VAF nesse nome dele, com o tempo. Essa letra VAF foi acrescentada para que pudesse unificar algo nele. Itró, quando conhece Moisés, ele já tem um título espiritual, tá? Um título, assim, bem conceituado. Quando ele passa a ser discípulo de Moisés, ele recebe um novo título também. Por quê? Porque Itró tinha uma característica. Ele era um cara que todo mundo gostava dele. Ele era um cara que era bem visto. Sabe aquelas pessoas que você procura para se aconselhar, procura para te ouvir, procura para falar. Então ele também recebe um título, depois que ele se torna discípulo de Moisés, de amado, querido, abençoado. Ele também recebe esse título. E é aí que é acrescentado no nome dele a letra VAF. Eu achei em alguns lugares que ele tinha o nome de Revel. Revel. Entretanto, eu não encontrei isso na Torá. Como eu não encontrei isso na Torá, eu não posso falar isso. Tá? Por quê? Porque todo ensinamento cabalístico tem que... Aliás, todo fundamento espiritual tem que estar baseado nas antigas escrituras. O mestre Saint Germain nos fala isso sempre, né? Tudo tem que ter a base dentro das escrituras antigas, né? Nas antigas escrituras. No nosso caso, na Torá, tá? Como eu não encontrei isso na Torá, eu não estou falando sobre isso. Muito do que eu estou falando para vocês, vocês não encontrarão lendo o Êxodo 18. O Êxodo 18, 19 e 20. Por quê? Porque isso faz parte da Cabala primitiva. São explicações que eu estou dando para vocês com o conceito da Cabala primitiva, ou primordial, ou ancestral. Essa Cabala tem vários nomes. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês sobre Itró. Itró, o Jetró, era um homem pacificador, assim como Arão. Ele era aquela pessoa que ele exalava um estado de paz, um estado de paz, um estado de plenitude. É aquela pessoa que você pode estar extremamente agitada, fala com aquela pessoa, você sai de lá e fala assim: nossa, meu Deus, parece que eu estou aliviado de todo esse peso. E Jetró era assim, ele era esse cara pacificador, esse cara que sabia movimentar a tua energia, te dando uma palavra de apoio, de um conselho que acalme a tua alma. Arão era assim e Jetró também. Por quê? Porque isso são características de sacerdotes. E tanto Jetró era sumo sacerdote, só que Jetró era um sumo sacerdote midianita, e como Arão. O Arão também era um sumo sacerdote, só que ele era um sumo sacerdote hebreu, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Como que aconteceu essa elevação espiritual deste homem? Como eu falei para vocês,
O Itró, ele era um conhecedor, tá? Ele tinha todo o conhecimento, ele era um autodidata, ele tinha todo um conhecimento espiritual. Uma coisa é conhecer a espiritualidade. Outra coisa é saber manipular a espiritualidade. Um dia, Jetró sabe que Moisés está no deserto. E a esposa de Moisés e os filhos de Moisés estavam com Jetró na região de Midian. E Jetró, quando sabe que Moisés está no deserto, ele pega a esposa, né, a filha de Jetró, esposa de Moisés, e os netos, e vai de encontro a Moisés. Quando ele chega lá, ele percebe que ele não conseguia transpor para chegar aonde estava Moisés. Aonde realmente Moisés estava. Por quê? Porque as nuvens de glória encobriam o acampamento que estava o povo de Israel, né? Os iniciados, os filhos da luz. Então, os anjos e arcanjos faziam como se fosse uma barreira, que era chamada as nuvens de glória, junto com a presença da Shekhinah. Vocês se lembram que Miriam, quando abre o mar vermelho, né, o mar sem fim, quando isso ocorre, Miriam passa a cantar, né, fazendo louvações, ou seja, ela chama as senhoras do mar, não só a senhora do mar, mas a presença da Shekhinah, a face feminina de Deus, que é uma deusa com muitos nomes, né? Uma delas pode ser até Iemanjá, né? Porque a gente sabe que ela é a senhora dos mares. Então, tudo isso protegia aquele acampamento aonde estava o povo escolhido. Não escolhido, eu não gosto dessa palavra, mas o povo iniciado, os israelitas, os filhos da luz. Quando Itró percebe isso, ele fala, e agora? Eu preciso falar com Moisés. Então, o que ele faz? Ele escreve uma carta, coloca numa flecha e, com um arco, lança. Analisa. Ele pega uma flecha, uma única flecha. Prestem atenção nas indicações. Ele pega uma única flecha, lança, e essa flecha cai exatamente aonde está Moisés. Existe um grande ser que é chamado o orixá de uma única flecha, né? Que é Oxóssi. Uma das características, um dos potenciais mediúnicos de Itró era a clareaudiência. Como que eu sei disso? Porque diversas vezes, se vocês lerem na Torá, vocês vão ouvir assim. Prestem atenção. Vocês vão ouvir assim. Escutou Itró, ouviu Itró. Isso quer dizer que ele tinha um potencial mediúnico de clareaudiência. Quer dizer, ele tinha um potencial, mas não estava em uso, né? Porque ele só tinha o conhecimento. No Êxodo 19 começa assim: no terceiro mês saíram os filhos de Israel. O terceiro mês seria o mês de Gêmeos, né? Terceiro mês seria o mês de Gêmeos.
3 está ligado também à letra Gimel. A letra Gimel também está ligada a uma tribo que usa o arco e a flecha, que é a tribo de Sagitário. Olha, eu só abri aqui no 19 para ver para vocês quais são as páginas. E nesse pouquinho, olha quanto código. Aí o que acontece? Quando essa flecha cai, Moisés reúne os cabeças da tribo, né? E vai lá buscar Itró. Aí Moisés pede para que essa nuvem se abra, para que eles possam adentrar ao acampamento. E ao adentrar, Moisés começa um trabalho com Itró de desenvolvimento das capacidades espirituais dele. Por quê? Porque aí começa. E Itró ouviu. O que ele ouve? Moisés conta para ele os milagres e maravilhas que ocorreram. Como a espiritualidade agiu diante de todas daquelas situações. Eles estavam sendo perseguidos, o mar retraiu, o faraó, as pragas que houver, tudo isso ele conta para Itró. E a partir daquele momento, Itró percebe que não basta apenas o conhecimento, é preciso a prática. Por quê? Porque Moisés não tinha todo o conhecimento espiritual, consciente, vamos dizer assim, acadêmico, que tinha Itró. Mas ele tinha a prática espiritual. Ele tinha a vivência espiritual. E essa vivência, essa prática espiritual, a gente só adquire de um mestre para um discípulo. É algo oral. É algo oral. Por isso também que todo momento aqui diz assim, e Itró ouviu, e Itró ouviu. Ou seja, não é uma coisa que você vai aprender nos livros, nas escrituras. Precisa que o teu mestre, com as vivências próprias dele, tanto o teu mestre encarnado, teus mestres encarnados, porque às vezes a gente tem mais de um, por exemplo, dentro do movimento, cada mestre lá, cada iniciado a mestre lá dentro te passa uma vivência espiritual, te passa um conhecimento espiritual. E claro, a tua mestra Rama, né, vai te passar a vivência espiritual dela. E tudo isso não acontece em livros. Acontece no seu trabalho diário dentro da espiritualidade. É no teu trabalho diário que você vai adquirindo estes conhecimentos. Porque você vai ouvir, e ao ouvir, você abre a esfera de Biná, que é a esfera do entendimento. Quando você abre a esfera de Biná, que é a esfera do entendimento, você vai atingir o que nós chamamos de Hokmah, a sabedoria. Você vai procurar entender e compreender. E ao compreender, você vai abrir memórias dentro da tua alma, que vai te dar outros
conhecimentos. Como assim? Desperta conhecimentos que já há na sua alma. Isso acontece lá em Keter. São os chamados insights. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu e a Karen, principalmente no Cabala 1, que nós somos um vaso, um receptáculo, né? E esse receptáculo, ele enche de conhecimento, e conforme você vai compartilhando, ele vai esvaziando. E quanto mais ele esvazia, mais ele se enche. Porque você doa, você recebe. É a mesma coisa que acontece aqui. Itró tinha todo um conhecimento adormecido dentro dele. Tinha esse conhecimento adormecido que pode ou não ser absorvido pela alma dele, não se sabe. Como também pode ser um conhecimento que vai ficar apenas por curiosidade. Quando ele começa a escutar um mestre, que no caso dele é Moisés, não só Moisés, mas tinha Moisés, tinha Arão, tinha Miriam, né? Quando ele começa a escutar estes mestres, ele começa um novo processo de aprendizado e de prática. Mais de prática do que de aprendizado. E a partir daí que ele vai receber uma iniciação. Uma iniciação na qual ele está pronto para exercer. Isso atualmente está assim exagerado até, eu diria. Existem algumas instituições que fazem processos iniciáticos. Então, através, por exemplo, de meditações. Nós vamos fazer uma meditação e essa meditação vai te levar a um processo iniciático e você vai receber um título, né? Isso acontece muito, principalmente com os raios, né? Nós vamos fazer uma meditação com o raio tal e você vai receber esse título. Muitas vezes, isso ocorre de verdade, né? Você vai lá, faz uma meditação com um mestre do 7º raio, um exemplo, né? Um discípulo do mestre do 7º raio, através de meditações. E, como às vezes é um curso, você recebe esse título. Legal, você recebeu esse título. E você sabe trabalhar com este título? Você sabe fazer o uso deste título? Você tem potenciais prontos para exercer a função desse título que você recebeu? Não. Por quê? Muitas vezes você não tem, e normalmente você não tem. Porque falta a prática. E a prática quem te dá são os teus mestres. Os mestres encarnados, né, que convivem na sua comunidade, como também teus mestres espirituais. E os mestres espirituais dos teus mestres. Porque são todas estas vivências e experiências que ele vai te tocar de tal maneira que desperte em você a iniciação que foi lhe dada. Vamos dar um exemplo de uma iniciação que eu amo, porque eu fiz parte dessa iniciação, que é dos decanos. Das gregas e dos decanos. A cada momento que vocês estão ali fazendo a transmutação, vocês estão trabalhando no interior de vocês todo o processo de transmutação e transformação
kármica pessoal. Você está fazendo para o outro, mas esse processo está ocorrendo dentro de você pela experiência que você teve do passado e pela experiência que você está vivenciando através do teu mestre. Então, tem dias que o mestre que está lá diz assim: vamos fazer a transmutação e vamos fazer a chama da abundância. Vamos fazer a transmutação desta forma. Hoje nós vamos fazer desta forma. Isso são experiências que vão ativando certos pontos dentro de você que precisam ser muitas vezes liberados, que precisam muitas vezes ser expandidos, que precisam muitas vezes ser retraídos. E é por isso que quando nós trabalhamos desta forma, nós precisamos dar o melhor, não fazer no automático. Vamos a outro trabalho que é dessa iniciação. Um outro trabalho que é dessa iniciação é o oráculo de Apolo, que também é um processo de transformação e que também é um processo que vai buscar lá no passado experiências que vocês tiveram bem-sucedidas e que foram adormecidas, que ficaram lá. Quando você está lidando com isto, você também está lidando com as tuas experiências bem-sucedidas que ficaram presas lá no passado. Isso é um processo de libertar. E conforme esse trabalho vai sendo realizado para o outro, que você está doando para o outro, você está liberando dentro de você estas mesmas memórias. Tanto de aprendizado do passado, como de experiências e de significados, de resultados para o teu futuro, como pessoa, como iniciado, pelas vivências que você já teve. Eu sei que parece um pouco confuso, mas se você ouvir esta paraxá, essa porção, mais de uma vez, lendo ela que está aqui, você vai ver que tem muito a ver conosco. Até das águias, essa paraxá fala, né? Porque diz que o Eterno vai levar o povo iniciado, os filhos da luz, sobre asas de águias. Sobre asas de águias, né? O que são essas asas de águias? É a proteção dos arcanjos. E o discípulo, ele também passa para o mestre algum aprendizado, experiências dele. Há uma troca. E isso aconteceu entre Jetró e Moisés. Jetró percebeu que Moisés não estava conseguindo ter a percepção da administração daquelas 600.000 pessoas que estavam no deserto com ele. Então, o que Jetró faz? Chega para Moisés, o chama e diz: olha, vamos organizar isso aqui da seguinte forma. Nós chamamos os anciões das tribos, 70 anciões, e eles vão passar a ser juízes. E como juízes, eles vão poder te ajudar. Por quê? Se há um problema, estes juízes vão resolver e depois vão te passar. E Moisés, que era um cara extremamente humilde,
ouviu, viu que aquilo se fazia necessário e colocou. Então, entre um mestre e um discípulo, ou entre um mestre e muitos discípulos, e entre muitos discípulos e vários mestres, sempre há uma troca de informações que beneficia tanto ao discípulo quanto ao mestre, tanto ao mestre quanto ao discípulo. Olha que legal, é um compartilhar e receber de informações, de doações, que serve para o crescimento do todo. Porque quando Jetró fala para Moisés, vamos organizar desta forma, e mais uma vez nós estamos falando em organização, né? Mais uma vez nós estamos falando sobre aquele orixá que faz esse processo de organizar, que é Oxóssi. Vocês percebem como tantas pessoas são beneficiadas por esta troca de informações, né? Houve uma organização que promoveu a evolução do todo. Pessoal, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não somos nós quem escolhemos os nossos mestres. São os nossos mestres que nos escolhem. E eles nos escolhem por quê? Porque existem atributos dentro de nós, que se assemelha aos atributos, ou que existe dentro daquele mestre, ou que aquele mestre trabalha. E também porque existem situações em nós que precisam de um refinamento, na qual aquele mestre pode nos ajudar. Então, por exemplo, se o mestre Saint-Germain, que é o mestre da chama violeta, transmutadora, transformadora do amor e liberdade, é porque a nossa mestra Rama tem semelhança, afinidade com estes atributos, por isso que ele escolheu ela para trabalhar. Entenderam como que é? Não somos nós que falamos, aquele mestre é legal, bonitinho, gostei dele, vou ficar... Não, é ele quem nos escolhe. E ele nos escolhe para que para nos nortear no nosso propósito espiritual. O nosso mestre conhece qual é o nosso propósito neste mundo. Ele sabe por que essa alma teve que reencarnar. Qual é o ticum que essa alma veio resgatar? É tal ticum, né? É tal resgate que ela tem. É tal propósito que ela veio para esse mundo. Então, eu posso ajudar neste caminho, nessa jornada, nessa subida espiritual, nessa escada. Eu posso fazer isso. Agora, para que o teu mestre, para que os seus mestres te ajudem nesse caminhar, precisa de uma coisa: humildade. Humildade para ouvir, humildade para compreender, humildade para entender, humildade para colocar em prática. Humildade.
O caminho é dado, mas a forma de caminhar é o discípulo que escolhe. O mestre vai te ajudar neste caminhar, mas a escolha é tua. É o teu livre-arbítrio. Ninguém pode falar para você, ó, vai por esse caminho que é mais reto, vai por esse que é mais tortuoso, vai por esse que você vai ter mais desafios, mas o teu aprendizado vai... Não, isso é você quem escolhe. Agora, o teu mestre vai estar ali te auxiliando nesse processo. Vai estar te dando o norte. E foi isso que Moisés fez com Itró. Itró escolheu o caminho. Ele ouviu, né? Ele ouviu. Ele percebeu que não bastava só todo o conhecimento, era preciso a prática. Porque Moisés, com menos conhecimento e muito mais prática, tirou 600 mil almas da escravidão. Então ele entende. Claro, o conhecimento com a prática facilita muito o caminho. Mas eu ainda te digo que a prática às vezes te faz percorrer muito mais do que o conhecimento. Porque quando você só tem a prática, às vezes não basta, tá? Mas muitas vezes, por você só ter a prática, o teu mestre está mais próximo de você para que você, nesse caminhar, nesse nortear. Quando você tem a prática e o conhecimento, você está mais consciente do que está ocorrendo. Então, é mais fácil lidar sem a reatividade. Quando você só tem a prática, muitas vezes a reatividade aos desafios é muito maior. Ou seja, quando vem um obstáculo, um desafio, você fica um pouco inseguro e duvidoso. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Com o conhecimento e a prática, é mais fácil transpor aquele desafio. Agora, quando você só tem o conhecimento, no primeiro desafio, você paralisa. No primeiro desafio, você paralisa. Porque a prática te dá força, o conhecimento te dá a consciência e a prática te dá força. O conhecimento com a prática te dá força espiritual. Conhecimento com prática te dá força espiritual. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Beijo, Rosa, Shabbat Shalom. Que todos nós tenhamos a permissão de ter constantemente um mestre que nos norteie na nossa jornada espiritual. Que seja um mestre espiritual, que seja um mestre encarnado, iniciado nesse plano, mas que tenhamos sempre um mestre para nos guiar e tornar mais fácil o nosso caminhar. Beijo, Rosa. Bom final de semana. Fiquem com Deus.